E essa é a qualidade, porque quando se fala em invadir o Irã, é preciso ter forças terrestres lá. Tem de enviá-las. Não vai ser só com força aérea. Você vai lá e bombardeia. Acho que aprenderam com a operação recente, antes do cessar-fogo, na parte sul de Isfahan. Eles aprenderam porque mandaram a Delta Force, a mais força formidável que tinham, mandaram essas forças para o sul do Irã e elas foram esmagadas pela resposta iraniana. Mas acho que, como Donald Trump reiterou hoje, ele disse que vamos chegar a um acordo ou então vou atacar as redes elétricas, atacar pontes e tudo mais. Vou destruir tudo. Acho que esse é o objetivo final dele. Mas, veja, uma combinação do que ele tenta fazer, destruir as redes elétricas, as usinas e tudo isso. Como isso vai ajudá-lo, quer ele queira um acordo ou não? Ele não percebe que é por isso que está fazendo isso. A meu ver, o melhor cenário para Donald Trump é simplesmente sair da região e ir embora. E essa é a solução para ele, na minha opinião, como foi no Iraque, como foi no Afeganistão. Essa é a solução final para o que ele está fazendo. O melhor cenário não vai acontecer. É o Donald Trump. Então, infelizmente, isso seria o melhor cenário para todo mundo. Primeiro, não cometa o erro de achar que se uma unidade não fica bem numa parada, ela não sabe lutar. As melhores unidades geralmente não parecem tão bem em paradas, as mais capazes para o combate. O fato, porém, é que isso não diz muito sobre a qualidade da capacidade de combate dos homens envolvidos. Isso diz respeito à capacidade dos generais e coronéis que planejaram a parada, que deveriam organizar e treinar os homens, mas se esquivaram e fizeram meia boca. Isso mostra as capacidades de planejamento do Estado-Maior, ou melhor, a falta delas. Em segundo lugar, é por isso, Trump. Então não vou dizer que ele está blefando porque, nesse ponto, você não pode afirmar isso. Mas a razão de Trump dizer, tipo, vou explodir isto e aquilo, é tentar exercer pressão moral ou psicológica sobre os iranianos para que façam o que ele quer. Não para chegar a um acordo, mas para se render. Porque, no fim das contas, é isso que ele quer. É basicamente uma rendição, algum tipo de rendição, que ele obviamente não vai conseguir. Mas é isso que ele definitivamente quer. Outro problema é que se ele destruir as redes elétricas do Irã, também atacará as estações de dessalinização. O Irã vai responder a isso destruindo tudo o que está no sul do Golfo Pérsico. E se o Irã até derrubar as usinas elétricas em países como os Emirados Árabes Unidos, que na verdade não é bem um país, é uma confederação frouxa, se fizer isso com o Catar, se fizer isso com a Arábia Saudita, até mesmo derrubar as usinas elétricas, faz as estações de dessalinização pararem, e você pode ter possivelmente dezenas de milhões de pessoas mortas em 2, 3 dias. E a esta altura, bem, obviamente os Emirados Árabes Unidos são governados por imbecis ou por indivíduos insanos. Mas os outros, creio, estão todos implorando ao Trump. De maneira nenhuma, não faça isso. Vamos morrer. Vamos morrer em massa. E, a propósito, aquelas bases americanas também serão destruídas. Ninguém vai voltar para lá. E o Kuwait, a propósito, está na mesma situação. Sem eletricidade, sem dessalinização, sem água. Pelo menos o Kuwait tem um rio. É o encontro do Eufrates com o Tigre, que passa por ali. Então, pelo menos o Kuwait tem algumas vias navegáveis. E os Emirados Árabes Unidos, o que eles têm? Antes eram 7 vilarejos com 7 pequenos portos. Hoje, são grandes cidades sem água doce fora das usinas de dessalinização, que dependem fortemente de eletricidade. Então, sim, esses países vão desaparecer. Quero dizer, não vai ter ninguém morando lá, exceto por alguns lugares melhores. Aqui e ali. É isso que estamos vendo. E é provável que esses países estejam gritando para o Trump agora, de jeito nenhum, não faça isso.
Mas, novamente, os Emirados Árabes Unidos parecem tão determinados a conseguir algumas ilhas no Estreito de Hormuz que estão dispostos a arriscar um genocídio por falta de água. Então é difícil dizer. Mas, sim, vai ser uma vitória feroz. Sim, a gente explodiu as usinas elétricas deles. Não temos mais aliados porque esses países estão todos meio mortos. Mas, veja, nada vai sair do Golfo Pérsico porque... Opa, será que fomos nós que fizemos isso? Mas o Trump pode fazer isso a essa altura, não se pode esquecer. O problema que Donald Trump enfrenta agora, European Union, acho, é que se ele sair da região sem um acordo, vai ser difícil para Israel. Porque Israel está desprotegido agora. Eles não têm nada para se defender. Os radares não estão funcionando. O sistema de defesa antiaérea não está funcionando corretamente. Eles estão com falta de mísseis interceptadores. E é só olhar para isso. E a outra questão importante, Stas, é que as duas questões. Uma é o Estreito de Formosa e a outra é o enriquecimento de urânio. Esses dois casos são de natureza de soma zero. O Irã não pode recuar nessas questões. O Estreito de Hormuz ficará sob controle do Irã para sempre, na minha opinião. Isso não vai mudar. E a segunda parte, o enriquecimento de urânio, o Irã não vai recuar nisso. Essa é a situação que o próprio Donald Trump criou para a região. E hoje você mencionou os Emirados Árabes Unidos. Os Emirados Árabes Unidos são um dos países mais problemáticos da região, porque estão se aproximando de Israel. Mas hoje, um dos oficiais dos Emirados Árabes Unidos disse que não queremos bases dos Estados Unidos em nosso país. E você vê como a região está mudando. As bases não vão voltar. Israel está desprotegido. Eles não vão conseguir revidar se algo acontecer. E os Estados Unidos não vão conseguir fazer qualquer tipo de acordo, se insistirem nas políticas atuais. Com certeza, com certeza, com certeza. Mas o que eles vão fazer? Esse é o problema. Tudo o que você disse é verdade. Tudo o que você disse é absolutamente verdadeiro. Mas o que o Trump faz? European Union, não sei. Neste ponto, European Union, não sei. Acho que ele finalmente precisa ceder, como fez contra o Iêmen. Acho que todo esse bloqueio faz parte da propaganda que ele anda a fazer, na minha opinião, porque ele tem de mostrar algum tipo de... Sabes, demonstrar força, porque os meios de comunicação dominantes e os democratas o estão a esmagar, a dizer que ele não consegue nada, na minha opinião, e estão a falar da realidade do que se passa. Mas o Donald Trump tem de fazer alguma coisa, sabes, para mostrar serviço, pelo menos para as pessoas que o seguem e o apoiam nos Estados Unidos, ou nos Estados Unidos. O problema com o Trump também é... Olha, a classe dos grandes doadores e proprietários está, em grande parte, ligada a Israel. E eles detêm grande parte dos meios de comunicação. Foram eles que abriram o caminho para ele se tornar presidente. E na América, não é só porque são israelenses ou por causa de grupos de interesses judaicos. Antes, sabes, parte da grande classe de doadores nos Estados Unidos sempre incluiu árabes, em particular os sauditas. Há outros. O problema é o próprio sistema americano. Não culpo os israelenses por comprarem políticos americanos. Se podes pôr dinheiro e garantir um retorno para ti e para os teus interesses, por que não? O problema que pelo menos os americanos deviam apontar é que o sistema americano está totalmente aberto à corrupção. É feito para a corrupção. Que o Donald Trump tenha sido comprado mais do que outros, tudo bem. Sim, isso é verdade. Mas todos eles foram comprados. Há muito poucos presidentes americanos, sabes, nos últimos 30 anos, não acho que exista um único presidente americano que não tenha sido comprado por completo. E a maioria dos membros do Congresso está comprada, completamente comprada. Há poucos que não se deixam comprar, mas a maioria se deixa. A Cynthia McKinney foi uma delas, foi forçada a sair porque não se deixou comprar. Se alguma vez falares com ela, é uma grande mulher. Ron Paul, sabes, Marjorie Taylor Greene, claro, mas estás a contar indivíduos, certo? Há um velho ditado russo:
A exceção só confirma a regra e estes são as exceções. Portanto, todo o sistema americano está pensado para ser comprado. Bem, não acho que tenha sido pensado assim desde o início, mas é assim que funciona. Então, a menos que haja uma grande reforma, quem vai fazer tela? As pessoas que estão compradas, sabes, obviamente um sistema não se pode consertar por dentro. Por quem? As pessoas corruptas vão renunciar a todo o seu dinheiro e financiamento? Então não. Por isso, os Estados Unidos não agem pelos interesses do próprio país. O povo americano morre não por interesses americanos, mas por interesses estrangeiros. Isto é uma questão de quem consegue comprar mais controle interno. Quem compra mais senadores, mais membros do Congresso e, sabes, a presidência. E o poder judicial. Quer dizer, está tudo comprado e pago. É corrupção total. Por isso é que um Estado com cerca de 7,5 milhões de pessoas que lá ficaram pode mandar num país de 330 milhões como se fosse o seu cão. Vai ali, corre acolá, lambe-me os pés aqui. E a América faz isso. E quem é que vai reconstruir Israel? Os Estados Unidos? Os Estados Unidos não têm escolas a funcionar devidamente. Os Estados Unidos têm infraestruturas em colapso. Os Estados Unidos, que têm uma taxa de analfabetismo de 21% e 32% parcialmente analfabetos, vão pagar para reconstruir Israel. Por quê? Porque são eles que controlam o governo. Bem, não são as únicas pessoas que o controlam, mas são as que detêm a maioria do governo. Os sauditas detêm uma boa parte do governo dos Estados Unidos, assim como outros interesses especiais. Os ucranianos estão a comprar isso porque estão a devolver o dinheiro dos Estados Unidos aos bolsos dos políticos americanos. Quanto ao Trump, não sei como ele se livra disso. Para ser sincero, European Union, acho que a única saída é o Trump sair da Casa Branca de qualquer forma possível. E alguém assume e diz, ok, vamos refazer essa política. Acho que é a única saída, e não acho que isso vá acontecer. Seja por problema de saúde, prisão ou por vontade própria, a saída agora é que ele saia, e ele não vai sair. Não sei, não vejo saída. Vejo escolhas piores sendo tomadas por gente estúpida, até que alguém finalmente tenha culhões suficientes para levantar e dizer, chega, chega dessa merda, chega. E até agora não há ninguém no governo e nas Forças Armadas dos Estados Unidos disposto a correr esse risco. Acho que, desde que a guerra começou, a agenda ou o plano por parte dos iranianos era continuar esse conflito até dezembro, por causa das eleições de meio de mandato. E eles sabem o que aconteceria com Donald Trump se essas mudanças acontecessem na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Isso vai trazer grandes mudanças ao cenário político dos Estados Unidos. Ninguém gosta de Donald Trump. Acho que o Partido Republicano está se dividindo demais agora. E os democratas geralmente não gostam dele e querem tirá-lo do poder. E vão tirá-lo assim que retomarem o poder. Ah, claro. Claro. E além disso, não só vão tirar colo, como Donald Trump está corroendo a própria base. Quero dizer, não me entenda mal. A base que sobra são fanáticos. São fanáticos. Eles acham que ele joga xadrez em 50 dimensões, quando na verdade joga damas unidimensionais. Tente imaginar damas unidimensionais. Enfim. Sério, essas são as pessoas que compraram moedas do Trump, pelo amor de Deus. São as pessoas que mandam $1000 para Paula White para que ela desencadeie os 7 milagres na sua casa. Basta ouvir os vídeos dela. É tipo, ai, meu Deus. Ela literalmente diz, envia-me seu dinheiro agora. Você vai me enviar seu dinheiro se não quiser ser condenado. E as pessoas... Porra, cara, isso é. E é insano. Quero dizer, é insano assistir a isso. Mas é esse tipo de gente. Todo o resto, a maior parte do que antes era o movimento Make America Great Again, se foi. Eles não apoiam o Trump. Eles o odeiam porque se sentem traídos por ele. Ele deu uma facada nas costas deles. Eles votaram num homem que disse, vou acabar com todas essas guerras. Estamos fora delas. Acabou. Vamos cuidar dos nossos enormes problemas internos. Os Estados Unidos estão em colapso. Em partes, os Estados Unidos já colapsaram. Em muitas das grandes cidades virou um buraco do terceiro mundo. Na verdade, se vocês olharem, vejam aqui, procurem as 40 cidades mais perigosas, ou 20 cidades. 40 é melhor. E os Estados Unidos melhoraram. Bem, ok, não. No ranking, os Estados Unidos não melhoraram. O México piorou.
Mas, se olhar para essas cidades, 39 das 40 cidades mais perigosas do mundo ficam no hemisfério ocidental. Cabo Horn ou Joanesburgo. Joanesburgo é, na verdade, uma das 40. Essa é a única que não fica no hemisfério ocidental. E 2 ou 3 dessas cidades são americanas. Antes eram 4, mas o México piorou. Ficou mais perigoso. Algumas cidades mexicanas acabaram entrando nessa lista exclusiva. Quero dizer, os Estados Unidos colapsaram. Partes pararam de funcionar e outras partes estão prestes a parar. Olhem para a Califórnia. Não estou falando das 10 cidades de Los Angeles. Vejam os vídeos pelo resto da Califórnia. Parece tudo igual. Só gente andando de bicicleta, cidade após cidade. E tem famílias inteiras morando ali. Não é só umas explosões ou algo assim. São famílias inteiras. É como se o estado inteiro estivesse, para valer, em colapso. Tudo está em colapso. Essas são as pessoas que votaram no Trump, a quem ele prometeu. É isso. Vamos sair dessas guerras. Vamos fazer algo com o déficit. Vamos investir dinheiro nas famílias e tudo mais. E tornar os Estados Unidos grandes de novo. Não para tornar Israel grande de novo ou a Argentina grande de novo. Aliás, o Trump deu 20 bilhões de dólares para a Argentina, para a indústria de gado deles competir com a indústria de gado dos Estados Unidos na China. Meu Deus, cara, não dá para inventar. Então, European Union, vou pagar o cara. Vou dar 20 bilhões para eles reerguerem a indústria de gado para competir com o meu povo. Somos filhos da guerra. Eles somos cis o México me escompiu, filho dos caras saporam na sim. É, Sabe? Há muitos países que começam com a letra A. Aparentemente confundiram um pouco a América com a Argentina. Sabe? É perto o suficiente, em algum lugar do hemisfério ocidental. Mas, quer dizer, tudo isso já foi feito. E o Irã foi a gota d'água para a maioria das pessoas. Eles simplesmente... Ficou óbvio que isso era inútil. E eles desistiram. Eles desistiram do Trump. Então não vão estar lá para apoiá-lo. não é só o Trump. Israel também não está bem nos Estados Unidos. Israel está simplesmente destruindo tudo. Israel é uma realidade totalmente diferente. Quero dizer, no voto entre os jovens, Israel passou de... Eles foram de mais 47 pontos de popularidade para menos 1 em cerca de 2 anos. Primeiro, 2 anos de vídeos deles matando gente, atirando em crianças, em mães. Quer dizer, a maioria dos judeus mais jovens odeia Israel. Não querem se associar a esse Estado, quanto mais com os cristãos. Acabei de postar um vídeo de um soldado israelense pegando uma marreta e destruindo. Na verdade, era uma foto. Não consegui achar o vídeo. Um soldado israelense, no sul do Líbano, destruindo uma estátua de Jesus na cruz. Simplesmente destruindo com uma marreta. Sabe, se você é cristão e vê isso, e são soldados das Forças de Defesa de Israel. Postei um vídeo de soldados das Forças de Defesa de Israel zombando do Domingo de Ramos, numa igreja em ruínas, por causa das folhas de palmeira. É o domingo anterior, a Semana da Paixão de Cristo. Quando Cristo entrou em Jerusalém, as pessoas espalhavam folhas de palmeira e roupas pelo caminho por onde o jumento passava. Então ele não anda pela estrada. Eles pegam as palmas para abençoá-lo. Aconteceu justamente nessa época. Então estavam usando aquelas folhas de palmeira. Então estavam zombando disso. Quer dizer, você vê isso e pensa, para os cristãos, especialmente os protestantes, ou seja, você apoia um Israel pró-cristão? Sério? Isto é pró-cristão? Quer dizer, bem-vindo a Israel. E esses vídeos aparecem porque eles mesmos os gravam. Essa é a parte mais chocante. Eles gravam e postam com orgulho que estão matando pessoas e ainda destruindo monumentos cristãos. E não é como se alguém estivesse se infiltrando ou pedindo para encenarem esses vídeos. Eles fazem isso com prazer. Sabe, os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial adoravam tirar fotos das suas vítimas. Eles as enviavam às famílias. Fiquem orgulhosos do que o papai faz. É uma mentalidade. European Union, acho. Não importa qual seja a raça, qualquer um pode ser nazista. Os judeus não estão imunes a serem nazistas.
Israel é um exemplo claro disso. E tem o mesmo distúrbio mental. Eles gostam de tirar fotos de si mesmos matando pessoas só para mostrar o quão durões e temíveis são. Mas eles não tinham a internet em 1939, 1942, 1943. Não havia internet. Agora nós temos a internet. Quando esses idiotas postam suas coisas, isso se espalha. Vira notícia em todo lugar. E todo mundo vê com quem realmente estamos lidando. Estamos lidando com um regime psicopata. E sete gipemono tinse senso datis. Stas, uma das coisas. Acho que se a guerra recomeçar, vamos ter que a Agência de Segurança Nacional usar o sistema de defesa aérea que eles têm. E sabemos que eles trouxeram esse sistema da Coreia do Sul e até pediram à Polónia para ceder o sistema Patriot que têm lá. Mas foi recusado pelo governo, pelo menos pelo que ouvimos. Não sei se eles os enviaram. E aqui estão as novas imagens de satélite, mostrando que os Estados Unidos realocaram seu pessoal e os lançadores Patriot na Jordânia para ficarem menos expostos. Deixe-me só mostrar. Esta é a foto de... Enfim, por que os colocariam tão próximos assim? Sabe, a localização desses sistemas de defesa aérea. E este é um zoom da imagem. Olha, então você tem dois sistemas de lançamento, um com uma grande antena de radar em cima. Repare como estão perto. Quero dizer, você pode, na verdade, colocá-los bastante distantes um do outro com cabeamento. É simplesmente impressionante o quão perto estão. Quero dizer, literalmente você poderia atingir aquilo. Bem, mandam duas ogivas balísticas e você elimina tudo que está lá. Depende do tamanho das ogivas balísticas. Quer dizer, você pode talvez estourar um míssil balístico no meio do bloco da esquerda e ainda assim danificar o resto ali, dependendo do tamanho da ogiva, só pelos estilhaços. Meu Deus, cara, isso me lembra... Um dos primeiros ataques foi um ataque hipersônico. Ele atingiu uma bateria Patriot em Kiev. E você viu que aquela bateria Patriot disparou todos os 32 mísseis que tinha. Aliás, 6 foram para um lado, outros para outro. Sei lá, quero dizer, um dos projéteis encontrou um prédio e acabou indo para outro lado. Os mísseis simplesmente mudaram de direção. E um hipersônico chega e destrói tudo porque estavam todos posicionados assim. Exceto que eles tinham ainda mais lançadores. Só 2 lançadores ali. Isso é inacreditável. Eles podem ter até 8, 10 lançadores, então podem ter muito mais blocos. Mas sim, é isso. Satélites. Você acabou de provar o ponto. E European Union, me pergunto de onde vieram as fotos de satélite, porque não são americanas. Surpreendentemente, há mais do que apenas satélites dos Estados Unidos. O Irã tem alguns também. E todos aqueles russos, alemães e satélites, chineses e indianos e todos esses outros satélites. Não sei de onde vieram. Mas todos parecem sobrevoar as mesmas áreas todos os dias. Então, certo. Guerra moderna, enquanto existirem satélites, boa sorte tentando esconder algo. 1, 2, quero dizer. O que isso vai adiantar? Isso é 4, isso é 8. Mesmo que lancem tudo isso, são 8 interceptadores antes de terem que recarregar. Quero dizer, isso não é muito. Uma das coisas que, sabe, era usada como prova de que os Estados Unidos estavam ganhando era, olha, o número de mísseis que o Irã está disparando é muito menor do que no começo. É porque não precisa. Cada um desses mísseis está indo exatamente para onde devia. Não há mais nada que os impeça. Não é preciso enviar uma chuva de mísseis. Não precisa mandar 5, 6 mísseis para um alvo na esperança de que 1 ou 2 passem. Todos passam. Então você só precisa de menos. A conservação do poder de fogo, porque nada o impede. Isso não é um bom sinal. Na verdade, neste caso, é um sinal muito ruim. Mas era isso que a mídia dos Estados Unidos repetia constantemente. Muito menos mísseis. Mas todos conseguem passar. Esse é o ponto. Eles estão destruindo todos os alvos. E aí está. Eles realocaram aquilo. Esse radar do sistema de defesa terminal de área em altitude elevada é muito visível. É um grande imã para ataques. Atire aqui. Estou bem aqui. Atire em mim agora mesmo.
Esse é o pequeno problema do radar deles. Você precisa de muitas defesas aéreas só para proteger aquele radar. Sabe, os outros radares do sistema de defesa terminal de área em altitude elevada, 3, 4 deles. É, Acho que no total tinham 8 sistemas do sistema de defesa terminal de área em altitude elevada. E perderam 4 até agora. 7. E perderam 4 até agora. e vai ser. Custam cerca de 5 bilhões de dólares por bateria. European Union sei, 5 bilhões de dólares por bateria. Se foram, olha, tivemos o que 2 semanas de cessar-fogo parcial. Ok, digamos que foram as 2 semanas inteiras. Bem, isso significaria que, mesmo que os Estados Unidos dobrassem a produção dos sistemas Patriot, seriam cerca de 35 sistemas Patriot a mais, talvez 40, mísseis da variante capacidade avançada 3 do sistema Patriot. Sim, isso serve para mais uns 20 alvos. Talvez. Então, de novo, isso é inútil. Quero dizer, os Estados Unidos precisariam, no ritmo de produção atual, mesmo dobrando ou triplicando, de 2 a 3 anos para reabastecer seus próprios estoques. É simples assim. Está nesse nível. E sem falar que você teria de tirar de muitos aliados que também precisam, ou dos seus vassalos. Ainda tem a Ucrânia, que precisa deles. O que você faz agora? Ah, e claro, Israel. Então, European Union não sei. A melhor coisa que os Estados Unidos podem fazer é se afastar de Israel. Não vai. Esse é o problema. Não vai. O melhor que os Estados Unidos poderiam fazer por si mesmos seria se afastar. Já tivemos o bastante. Muito obrigado. É um erro. O Sr. Trump já se foi. Sou o Sr. Vance e me despeço. Esse seria o melhor cenário agora, ou pelo menos se o próprio Trump aparecesse e dissesse isso, que não vai acontecer. Infelizmente, eles seguirão na direção oposta. Acho que algo significativo está acontecendo no Irã no que diz respeito ao seu sistema de defesa aérea. E o presidente do parlamento ontem falou em um dos canais principais. No Irã, ele mencionou que algo grande está acontecendo na defesa aérea, nas capacidades que eles têm. Se vier uma nova rodada e eles começarem a atacar, vamos ver muitos desses caças sendo abatidos pelo sistema de defesa aérea. Mas outra coisa que aconteceu aqui, Stas, sabe, o drone é um MQ-4C Triton. Isso é o Triton, né? The Triton is $240 million. costs more than two F-35. And they said, the United States reported that it was disappeared in the Persian Gulf. And they don't know if Iran shot it down or Iran somehow took the control of the drone and it's in the hand of Iranians right now. This is I think one of the one of the biggest problems of the Trump administration, and it's gonna grow. So far, Iranians didn't comment on that, but I think there is something big of that sort happening. And All I can say is Russian and Chinese scientists are going, engineers are going, yeah, baby, let's see what's in there. Because that's got to have some. I mean, the drone itself doesn't cost that much, obviously. So it's got to be the communication and the camera and information gathering gear that's on there. And I'm sure the engineers in Russia and China are just slamming at the mouth at this point. Yay, new toys to take apart. Let's see what the Americans have in their top secret. Yeah, this wow, $240 million. That's a hell of an info gathering package I was carrying. I don't know Jeez. what's in it. It's how It's can you some imagine a serious- drone being more expensive than two F-35? the most expensive planes ever made by the United States military, by the way. These guys are amazing. I think the military-industrial complex of the United States is just amazing. They're just making money like Oh yeah, yeah. Oh, I mean, this has been payday nonstop for them. They don't care if they win; they're making money either way. Um, you know, uh, the very fact on when Iran took control of that first plane, you knew things. The first drone,
Yeah, Reaper drones. You know, the beast of Kandahar. They call it the yeah, beast of Kandahar. What they the, did, you know, those things went to shite after at that point. you For know the what has happened? How Iran got that drone? You know this story uh-uh. because when they use it to in the Persian Gulf, Hmm. when they, when you send it up in the air, and there is a crucial moment that the people in Nevada who are controlling these drones gonna get the control of the drone. There is some sort of gap. It's gonna be less than, I don't know if it's gonna be 2 minutes, 1 minute, less than 1 minute 30 seconds. They have this crucial time Hmm. to get, it's all encrypted. They have to connect to the drone. They're sending, they were sending it from Afghanistan Right. to the air. And the headquarters in Nevada, gonna get the control of drone in this interval. It's short, limited of time, Yeah. and Iran got the control. Before Nevada Oh, coming in, Iran got the control. It took it down, and I think something of that sort has happened to this drone. This is obviously just something. Well, you know how Russian I've got to run here in about 2 minutes because Christopher Lawley is his show is waiting for me for about half an hour. I'm going to be on there. But one of the things that Russia's been doing with American JDAMs and American-made drones and all they're flying to Russia is they break the code and then they feed the missiles and the drones false information. Either they keep them flying in circles so they just run out of fuel or battery life and drop, or with like the JDAMs, what they were doing is because they're so badly put together and electronics were so cheaply made, even though they're expensive as hell, is they're giving them coordinates that they're a lot higher up than they really are, and the system tries to put itself down to the right altitude and just drives itself into some field, and that's it. So yeah, so that there's a lot of things that can be done with these mm, with this equipment. yeah, And by the way, the Iranian Russian drones, they can't break them so far. They haven't been able to break them as much as they've been trying. On the other flip side, yeah, Russia's been breaking them. So obviously, as Iran. So yeah, there's yeah, that moment. exactly. Let's see what would happen. Thank you so much, Sas, Always a for being pleasure. with us today. Great pleasure as always. Always.